Nosso presidente foi dar entrevista aqui do lado, então eu queria passar a palavra a Carla Guaitanelli, que é a chefe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Apresentação. Oi, teste. Bom dia a todos. Obrigada, deputado, pela oportunidade, de abertura desse espaço para discussão. Obrigada a todos presentes aqui. Na minha concepção, a sociedade mobilizada para discutir assuntos tão importantes como esse é o que movimenta os nossos órgãos federais, é o que movimenta o governo. Então, agradeço mesmo de coração a todos que estão aqui presentes, tá? Com vocês que a gente consegue, de fato, ter uma boa gestão na unidade e em toda a região, tá? Então, obrigada, primeiramente, a todos vocês. Vou mostrar aqui alguns mapas, mas para a gente tentar visualizar essa discussão, e acho que a gente avança um pouco mais nas discussões já do grupo como um todo. Bem, primeiro, só para tentar diferenciar, que a gente está aqui discutindo uma APA, e eu estou aqui como representante, como chefe de um parque nacional. Então, eu vou até voltar aqui primeiro, para a gente falar aqui do Parque Nacional, falar de uma área de proteção ambiental, desculpa. Então, o que a gente está discutindo? O que é uma área de proteção ambiental? Então, em geral, é uma área extensa, com certo grau de ocupação humana. Então, naturalmente, essa categoria de unidade de conservação, que a gente chama de área protegida, ela já permite que tenha alguns tipos de ocupação. Então, essa área é dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. E tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. E ela pode ser constituída tanto por terras públicas quanto privadas. Então, acho que é importante a gente visualizar o que de fato é uma APA, até para nos subsidiar na nossa discussão. Já em contrapartida do Parque Nacional, no qual aqui estamos apresentando hoje, enquanto CMBio, tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Então, já as áreas dentro de um parque nacional, ela é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Então, vocês podem ver que a gente tem algumas diferenças entre essas duas categorias. Então, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ele é bem conhecido pelos atributos ecológicos, principalmente, pela beleza cênica da região e de não ter morador dentro do parque. Já o contexto da APA é uma área de ocupação, então a gente tem que tentar compatibilizar a conservação do território com o grau de importância dessa categoria que é a área de proteção ambiental. Na minha concepção, o desenho da APA, ele é um desenho magnífico. Então, acho que na concepção também dessa unidade de conservação em 2001, ela foi pensada tecnicamente. Então, ela teve um desenho em que privilegiou boa parte da Chapada dos Veadeiros. E é uma área extensa que representa bem esse nosso território. E aí no meio, vocês podem ver, em rosa, é o Parque Nacional. Então, naturalmente, a APA ela tem uma importante influência sobre a conservação, não só do Parque Nacional, já que está no nosso entorno direto do Parque Nacional,
como para toda a Chapada dos Veadeiros, já que o parque hoje, com o tamanho que ele tem, de 65 mil hectares, é muito pequeno para proteger a nossa biodiversidade, para proteger o bioma do Cerrado. Então, é necessário que a gente avance na conservação do Cerrado, além do Parque Nacional, com seus somente 65 mil hectares. Aqui, só para também dar uma contextualizada na ocupação, né, da APA, né, sempre com o parque ao meio. E vou mostrar também alguns mapas para mostrar as frentes de pressão diretamente ao Parque Nacional. Então, esse trecho da APA, como vocês podem ver, está na parte sudeste da APA, é a parte mais consolidada que nós temos nessa unidade de conservação. Então, aqui que a gente tem as ocupações maiores, com monoculturas, com pulverização aérea, tudo está concentrado, que existe de ocupação de área consolidada nesse trecho. Tá? Então, é um trecho significativo de ocupação, mas ele é um trecho bem restrito quando se pensa em quase 900 mil hectares. Então, aqui é também nessa parte sudeste, né, da APA. Né, então, aqui para localizar um moinho, para quem está aqui, todo mundo aqui conhece a Chapada dos Veadeiros. Né, então, a gente tem algumas áreas bem consolidadas, como essas duas fazendas aqui, que são áreas consolidadas em cabeceiras, né, em áreas de nascente. Essa parte, já a noroeste do parque, vocês podem ver que a ocupação ela muda bastante. Então, aqui a gente já tem fazendas grandes, mas com muito mais ocupação de pecuária. Então, não tem tanta aquela ocupação massiva de fazendas consolidadas. Então, aqui a gente já não tem algumas questões críticas, como a gente tem naquela parte da APA que eu acabei de mostrar. E aqui tem muitas fazendas pequenas também e muita área aqui que está bem conservada ainda. Então, eu diria que aqui é a nossa área que a gente deve se preocupar mais. Porque, por exemplo, a soja ela chegou no ano passado. Então, tudo muito recente. Então, é uma área que a gente tem que ter um olhar especial, senão ela vai ficar igualzinha àquela outra área que eu mostrei aqui da APA. Aqui na parte norte da APA, né, então está Cavalcante aí no mapa e Teresina de Goiás, é uma ocupação bem antiga que não tem tido tanta evolução. Então, são fazendas também mais de pecuária, também sem tanta interferência como a pulverização aérea, como naquela região sudeste da APA, como eu mostrei. E a consolidação aqui, ela é principalmente na parte urbana e seu entorno. Então, eu diria que é uma ocupação mais tranquila dentro da Chapada. E aqui também mais para a gente tentar dar uma comparada em como que estava a APA em 2002, lembrando que ela foi criada em 2001. Tá? Então, espero que vocês consigam ver nesse mapa. Em amarelo, que são as áreas de pastagem, né? Em laranja, as áreas de agricultura. Então, em verde, né, que são as áreas de remanescente do Cerrado. Então, quero que vocês olhem especialmente agora a essas manchas amarelas e laranja. Tá? Então, esse mapa aqui é de 2002. Então, aqui olhando em 2014, vocês podem ver como que está a APA hoje. Então, já teve uma mudança brusca em 12 anos. É possível ver? Está todo mundo conseguindo ver? Vou voltar de novo aqui. Então, como é que nós vamos estar daqui a 10 anos se a gente não tiver um bom instrumento de gestão aqui para o território? Bem, especificamente do parque, gostaria de também mostrar esse mapa também para mostrar que nós também já fomos grandes. Então, nós já tivemos 625 mil hectares de Parque Nacional na Chapada dos Veadeiros. Tá? Então, nosso nome inicial era Parque Nacional do Tocantins. Então, vocês podem ver aqui de azulzinho, esse era o Parque Nacional originalmente, com 625 mil hectares. Então, ele era quase o tamanho da APA. Depois de rosinha, vocês podem ver que ele foi diminuído em 72. O parque foi criado em 61. E em amarelinho, o parque, já com 65 mil hectares, reduzido mais uma vez. Tá? Então, a pressão em uma categoria que ela é mais protetora, na região sempre foi muito grande. Então, a pressão pela ocupação da área, ela é histórica. Então, por isso que a gente deve ter, novamente, repito, um bom instrumento de gestão para pensar no território.
Aqui, também só para ressaltar que nós, né, não somente o parque, como uma área também que está presente na APA, que esse limite foi o parque ampliado em 2001, mas ele também foi reduzido novamente. Então, nós temos 3 reduções de limite. Tá? Então, essa área ela é considerada como Sítio do Patrimônio Natural Mundial. É um título que nós temos pouquíssimos lugares no planeta que tem esse título, cedido pela Unesco. É um reconhecimento mundial da nossa importância ecológica. Tá? E esse título está ameaçado pelo grau de ameaça da Chapada dos Veadeiros. Então, a gente deve tentar minimamente restabelecer os limites originais do Parque Nacional. Não necessariamente no mesmo local, mas restabelecendo mais áreas de características mais protetoras como o Parque Nacional. Então, nós precisamos ampliar o Parque Nacional. Então, nós precisamos ampliar o Parque Nacional e de ter uma gestão integrada com o Estado, que nós vemos hoje como aliado, porque ele tem em mãos um território super importante, que é essa APA. E aqui o zoneamento, enfim, que é só... Nós colocamos diversas recomendações enquanto conselheiro, né, que nós somos enquanto Instituto Chico Mendes, e aqui mais para tentar contextualizar hoje o zoneamento proposto pelo Estado. Então, essa foi uma das propostas que nós fizemos ao Estado, de tentar melhorar o zoneamento. Então, hoje, vocês podem ver que esse verdinho claro aqui são as áreas que seriam mais restritivas, né, ou menos permissivas do que, do que essas outras áreas aqui onde estou mostrando o mouse, certo? Então, a gente pode colocar que seriam mais ou menos 400 mil hectares, zona 1, 400 mil hectares, zona 2, isso num chute de número, mas é mais ou menos meio a meio. Então, com o zoneamento, né, como a Lília falou, tão simplificado, vendo apenas 2 zonas, é complicado a gente olhar para esse território de forma diferenciada, como eu mostrei nos mapas. Então, nós temos regiões muito consolidadas, temos outras que não são tão consolidadas e que merecem uma atenção especial. Então, nossa proposta, enquanto Instituto Chico Mendes, foi de melhorar esse zoneamento e tentar prever mais zonas, avaliando de fato, tecnicamente, essas especificidades desse território. Isso é possível de fazer, né, de ter mais zonas, e já em alguns locais já ser previsto como zona 1. Isso é uma zona mais restrita, principalmente utilizando como referência a zona de amortecimento do Parque Nacional estabelecida no plano de manejo. Então, o plano de manejo, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, o plano de manejo do Parque Nacional, ele tem quase 900 páginas. Então, se a gente tem um documento técnico de 900 páginas dizendo qual área é importante para essas zonas de amortecimento, eu acho que é o mínimo que uma área que está no nosso entorno, ela deve seguir. Aqui, só para vocês visualizarem, essa é a nossa zona de amortecimento. Então, o que diferencia bem da outra área é principalmente esse trecho, que está todo como na APA hoje de uma área bem consolidada, né, de área zona 2, e que a gente não concorda, porque ele deve ser mais restritivo, que realmente é uma área que, como eu falei, que ela está crescendo, está começando agora a ocupação, a consolidação, a soja chegou no ano passado, tá? E aqui, em algumas áreas que seriam mais de correção, em relação à região do Rio dos Couros, Almésicas, enfim, alguns detalhes que eu acho que não vale a pena entrar agora na apresentação. Enfim, de forma geral, eu considero que a gente tem uma equipe, realmente acredito que eles estão vendo tecnicamente isso, só que qualquer discussão técnica hoje, no âmbito do conselho atualmente constituído, ele deixa de ser técnico. Tá? Então, acho que a gente tem que batalhar por ser uma discussão do início ao fim técnica. Obrigada. Eu registro a presença, agradeço a exposição da nossa dirigente da APA, do parque, é do parque, mas tem uma influência na APA. E quero registrar a presença do deputado Sarney Filho e do deputado Mauro Pereira. Eu passo a palavra agora